Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos juntos para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente está tratando sobre a responsabilidade do corretor de imóvel à luz do CDC, né? A gente já tratou da responsabilidade quanto às informações prestadas, né? E o que pode o consumidor exigir quando há uma informação prestada que não foi cumprida, tá? Então, o corretor ele deve ter alguns cuidados, como buscar todas as informações corretas para poder repassar ali ao seu cliente. A relação de consumo entre o corretor de imóveis e o consumidor, ela está na prestação de serviços, tá? Então, ele presta um serviço para o vendedor do imóvel, por exemplo, e também para o comprador do imóvel, porque ele está ofertando ali, mostrando o imóvel, ele é o que passa as informações, então ele acaba também tendo essa relação de consumo com quem está comprando o imóvel, tá? Então, em virtude desse caráter protetivo do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de proteger o consumidor, haverá reflexos relevantes nas responsabilidades do corretor, uma vez que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa. Ou seja, independentemente do corretor de imóveis, ele ter, por exemplo, prestado uma informação incorreta e que não foi culpa dele, porque o próprio proprietário do imóvel que lhe repassou a informação, independentemente dele ter causado aquilo com dolo, ou seja, com vontade, ele responde pelas perdas e danos que vierem a acontecer. Isso está lá no artigo 14 do CDC. Ó. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, independentemente do corretor, neste caso, ele ter feito algo pensado, estrategicamente pensado para enganar o consumidor, né, independentemente dele não ter feito com essa intenção, ele deve responder por qualquer perdas e danos, tá? Quanto às informações relativas ali que ele está prestando referente ao imóvel. E o que é importante a gente ter bem em mente? Apesar dessa regra do artigo 14, que nos traz aí a responsabilidade independentemente da existência de culpa, existe aqui uma exceção a essa regra, que está lá no parágrafo 4º, né? Que diz o quê? Ó? Ela é uma exceção referente aos profissionais liberais. Então, no caso, se o corretor ele atua de maneira autônoma, né? Ele não é subordinado a uma empresa, por exemplo, para fazer essa corretagem, para fazer essas vendas, aí neste caso, vai ser necessária a comprovação de culpa, né? Porque aí é uma responsabilidade civil subjetiva, ou seja, ela está sujeita à previsão de culpa, tá bom? A responsabilidade aqui no artigo 14, ela é uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade objetiva, independe da culpa do fornecedor de serviços, nesse caso que a gente está tratando especificamente do corretor. Aqui no parágrafo 4º, ele já trata sobre os autônomos. Então, se o corretor está atuando de forma autônoma, aí sim é necessário se verificar se ele teve a intenção de enganar o consumidor, por exemplo, ou de causar aquele dano, aquele prejuízo a este consumidor. Isso está lá no parágrafo 4º. Ó. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, nesse sentido, o corretor de imóveis que for, por exemplo, levado à justiça, né, por uma informação incorreta que foi dada ou algum prejuízo que o consumidor acha que teve, será necessário que tenha ali a previsão de culpa. Então, é necessário provar a culpa, tá? E aí, o que a gente pode ter aqui de diferenciação, principalmente nessa questão, é que o Código de Defesa do Consumidor é necessário que as provas sejam apresentadas pelo corretor de imóveis quando ele está naquela responsabilidade objetiva, ou seja, naquela responsabilidade em que ele está, por exemplo, prestando por uma empresa, quando a gente está tratando lá do CAPT, né, no artigo 14. Então, neste caso, é necessário que ele apresente as provas de que ele não causou o dano, tá? E é essa inversão do ônus da prova que é prevista lá no artigo 6º, inciso 8 do CDC. Ó, artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Tá? Então, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14 ele traz para nós essa responsabilidade objetiva, né? Então, a responsabilidade objetiva é aquela que é independente de culpa e, tendo essa relação de consumo, se inverte ali o ônus da prova. Agora, se a gente for aplicar a exceção do parágrafo 4º, que é essa da relação com o autônomo, aí a gente vai para o Código de Processo Civil, lá no artigo 373, né? Que traz ali o ônus da prova, que neste caso, quando quem deve provar, o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e o réu quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O que isso quer dizer? Quem alega é que deve provar os fatos que ali está trazendo. O réu, no caso, se for um corretor de imóveis, ele tem que mostrar que ele tomou todas as precauções necessárias, né? Neste caso, a relação ela é subjetiva, então ela está sujeita à verificação de culpa, e aí a verificação de culpa fica a cargo do juiz quando há uma responsabilidade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula. Eu vou ficar aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até lá!